Boa noite, gente. Olá, boa noite. O pessoal chegando, vamos lá. Olá, Gabi, boa noite. Hoje vai ter um convidado bem legal hoje. Vai ter música. Vai cantar pra nós. Daqui a pouco eu chamo ele. Vamos lá, gente. Chegando. Esperar. Olá, mamãe. Desculpa aí. Ela lindamente chegou. João Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Olá, ele chegou já, né? Daqui a pouco eu lhe chamo. Bom, hoje vai ser a estreia do nosso projeto Encontro Espírita, certo? E vai ser daqui a pouquinho, de 8h15. Aí, nesse primeiro dia, a gente vai revezar a entrada e saída. Quem vai estar no perfil Encontro Espírita é Flavinha. E eu vou estar no meu. A Luísa vai estar no Reflexões com o Aloísio. E Gurizada Espírita, quem vai estar é o Anderson. De 8h15, certo? Olá, Flavinha, boa noite. Olá. Bom, hoje quem vai estar com a gente é João Paulo, do Eu Espírita. E ele disse que ia cantar uma música. Eu não sei se vai ser agora ou depois. Certo? Vamos lá, vamos chamar ele. Quem entrou aí, quem é? Eu acho que é Flávia, não sei se ela chegou aí. Olá, boa noite, André. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho, gente, de 8h15, viu? O livro é Respostas da Vida, de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Vou chamar. Chamando. Boa noite. Boa noite. Primeira vez que eu tô lhe Tava conhecendo. escutando. Não, tô. Tá, tudo certo. Meu nome é Babi, Prazer, Babi. Sou o João Paulo. de Recife. Tudo bom? Tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje foi um dia muito cansativo, mas eu tô bem. Aquele cansaço bom, né? Certamente, tem que ter, faz parte. E aí, eu sei que você é muito conhecido por aqui, mas tem pessoas que não me conhecem por aqui. Por exemplo, minha mãe entrou aí, provavelmente ela não conhece. Aí eu queria que você dissesse um pouco de você, como é que você teve a criatividade, teve a vontade de criar essa página, de onde você é, como é que é? E aí? Tudo certo. Que muito conhecido nada, estou começando por aqui ainda. Eu me chamo João Paulo, sou daqui de Belém do Pará. E criei junto com os amigos a página do Eu Espírita. A galera vê muito meu rosto, mas é porque o resto da galera é meio tímida. Então eles estão ajudando ali com conteúdo, com um meme ou outro e tal, editando os meus vídeos. Mas aí a página não sou só eu, embora apareça muito meu rosto, tem mais 2 amigos que me ajudam, o Yuri e o Pedro. E a página surgiu nesse momento de isolamento social mesmo, como muitas páginas que começaram antes da gente, junto com a gente, depois da gente. E o objetivo da nossa página é meio que trazer, né, a nossa análise do espiritismo, né? A gente tentar olhar para o mundo e ver o que o mundo tem para nos mostrar no espiritismo. E a gente escolheu fazer isso através de filmes, séries, desenhos e Legal. qualquer outra discussão social que a gente acha que a gente possa trazer para dentro do nosso movimento. Então a nossa página tem muito esse compromisso, né, de enxergar o espiritismo no mundo e trazer o mundo para dentro do espiritismo. Aí eu tava vendo os seus vídeos no TikTok, aí eu descobri que você explicou uma historinha que foi adotado pelos seus... Acho muito bonitinha aquela história.
E ri demais também. Sim, essa história de adoção daqui, que envolve minha família, é uma história muito bonita, que não fica só em mim. Passa pela minha irmã também, que é filha por adoção. Então, tanto eu quanto ela temos uma história dessa. Nossos pais são muito envolvidos no movimento da adoção aqui no Pará. Então, a gente sempre esteve junto nessa pauta, nessa discussão. Bom, é que meu esposo chegou aqui, mas depois eu falo com ele. A mensagem de hoje é a 14, que é Horas Difíceis. Aí eu vou começar lendo e vou parando. Ela é curtinha. Aí depois a gente comenta. Se entender, pode interromper e falar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Tudo certo. Vamos lá. Horas difíceis. As horas difíceis surgem sempre. Quando te vejas sob tensão, que provoquem, espera com paciência a passagem da crise, a maneira da erva no vendaval. Esse discute com aspereza, aquele grita, outro reclama e outros ainda se desmandam no desespero. Ser o ponto de serenidade em que se erga a estação terminal do desequilíbrio. Recorda a segurança da natureza. A noite aguarda o renascimento do amanhecer. A semente lançada à terra não germina de um instante para o outro. A noite, porém, não se estende ociosa. Benfeitora diligente, cria o orvalho que alimenta as flores, entregando-as ao dia, para que o dia as reúna nos monstruários da beleza. A semente no chão não se desgasta na inércia, aceita a gradativa transformação de si própria, doando-se em resposta verde da vida, permanente às mãos que encarceraram no solo, convertendo-se na planta destinada a servir. A paciência, igualmente, não é expectação improdutiva. A serenidade da compreensão trabalha assim alarde, a fim de que a paz se estabeleça. Nas dificuldades em que te reconheças, sê a paciência, que age com caridade e inteligência, para que o bem se faça em auxílio de todos os corações que te compartilham a vida, para que te conscientizes quanto a semelhante realidade, sempre que puderes, reflete na paciência infinita de Deus. Aqui fala naquela hora que a gente... Tô dando um retorno aí, é? Eu tô me ouvindo. Olá, Luiz, boa noite. Nosso tio Aloísio, ele não gosta de chamar de senhor, é tio Aloísio. Enfim. Grande Aloísio. Enfim. Aqui fala muito na questão daqueles momentos difíceis que chegam assim de repente. E a nossa reação é totalmente inversa, é desesperadora. A gente não enxerga solução nenhuma, pelo fato também que a gente não tem perfeito ainda. E ele diz aqui pra gente, aqui na partezinha que fala: quando te veja sob a tensão, provoque, espera com paciência a passagem da crise, a maneira da erva do vendaval. Foi uma... como é a palavra? Eu esqueci a palavra. Mas, cadê? Esse discute com aspereza, aquele grita, outro reclama e outros ainda se desmandam no desespero. São aquelas situações em que geralmente, por exemplo, você acaba ouvindo algo de alguma pessoa que não gosta, até a pessoa que você, do seu familiar, né, ou amizades, que você não esperava que fosse falar isso, e você às vezes reage de uma forma negativa, mas você sabe que aquela pessoa ali, como você também está aprendendo, nem perfeito. E ele pede muito aqui a questão da paciência, no final aqui, da mensagem. Que diante de tudo o que aconteceu conosco, a gente aprender a se vigiar. Claro que não é fácil, porque a gente ainda está muito ligado a instinto. Reagir, desespero e choro é normal. A gente tem que passar por isso, mas também tem que saber a hora de parar e não ficar remoendo, não ficar sofrendo. Porque o sofrimento é uma escolha, né? Tem que se vigiar, buscar orientação espiritual, quando a gente não conseguir mais pensar em alguma solução, a gente recorre a Deus, nosso guia espiritual, e os nossos amigos, né? Que sempre estão conosco, que a gente nunca está só.
Então, ele pede muito a questão da paciência aqui, que é muito difícil na hora da crise, do problema, a gente enxergar a solução. A gente fica pensando, remoendo, remoendo, e não sai do canto. Quer falar alguma coisa? Vamos lá? Vai falar à vontade aí. E só para confirmar contigo, a leitura do Evangelho que tu pediste vai ser depois? Depois. Aí você lê, se Então, você tudo quiser certo. ler. Tudo bem. Não, isso que tu falaste, né? Que tempos difíceis, né? E meu pensamento só se direciona porque a gente está vivendo, né? Pandemia, 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 pandemia. E acho que eu me toquei. Engraçado que tudo isso aconteceu hoje, sabe? Tudo isso parece que estava sendo uma grande preparação para agora. E eu acordei de manhã, né? E percebi, caraca, mano, são 1º de dezembro, saca? É dia 1º de dezembro. Não começou o meu ano, saca, mano? Tipo, eu tava no início do ano, fiquei em casa, pisquei e estamos em dezembro porque eu não pude sair de casa mais. Tudo parou, tudo ficou meio lento. E aí eu já tava, caraca, mano, que ano difícil. Porque piscar de março para dezembro, assim, o que foi que eu fiz, sabe? O que foi que aconteceu? O que foi que, tipo, eu pude viver nesse ano, sabe? Na minha cabeça, naquele momento que eu me deparei com isso, eu tinha dito, não, cara, eu não vivi nada. Eu não fiz nada. Perdi um ano. E aí eu tava mexendo no Instagram e tal, no meu intervalo do trabalho, assim. E aí dei uma olhada, fui passando, aí surgiu aquelas enquetes, né? Que todo mundo gosta de fazer enquete no Instagram. Aí surgiu uma. Se você pudesse, tipo, voltar no tempo e fazer com que não tivesse pandemia, você faria isso e deixaria de conhecer todas as pessoas que você conheceu até hoje por conta da pandemia? E aí quando eu parei para pensar em todo mundo que eu me aproximei e conheci durante a pandemia, sabe? A galera que administra a página, que fica me chamando para lá, a galera do trabalho remoto, que eu só conheci por conta do trabalho remoto, a galera do ensino à distância, que eu só conheci por conta do ensino à distância. Então eu percebi quantas pessoas eu conheci, sabe, nesse tempo difícil. Tipo, de fato, a pandemia é um momento difícil, todo mundo perdeu alguém próximo praticamente. Mas a gente ganhou tanta coisa, sabe? A gente ficou tão mais próximo. Tava falando com uns amigos meus, que são de outros estados, e tipo, engraçado como a pandemia, ela conseguiu vir para unir espíritos afins que já se conheciam há muito tempo, e que talvez se não fosse por esse empurrão, né? Esse vamos lá, galera, vamos se conhecer logo que já tá na hora. Se não fosse isso, esse espaço virtual, só Deus sabe quando a gente conseguiria se reencontrar de novo. Se seria nessa vida, se só seria em outra. Então, eu fico pensando como a pandemia foi útil, né, para que a gente reencontrasse esses nossos irmãos, esses nossos amigos queridos que a gente não conheceu agora. Então, é realmente a questão da paciência, né, a paciência de que coisas boas virão e que tempos difíceis fazem parte, né? A gente está vivendo um tempo difícil, está todo mundo com a saúde mental um pouco abalada, um pouco já estragada, mas que a gente ganhou tanta coisa, sabe, que a gente precisa agradecer. A gente conheceu tanta gente, a gente se aventurou em tantos trabalhos que a gente achou que não estaria pronto para fazer. Eu não sei quando eu criaria uma página no Instagram para falar de espiritismo, se não fosse a pandemia. Porque eu sempre falava, não tenho tempo. Eu olhava as páginas de todo mundo e falava, mano, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, não desse jeito, mas do meu jeitinho. Mas eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para parar e fazer isso. Então, tipo, a pandemia me ajudou a dar aquele empurrão. E agora, com ou sem tempo, eu tenho que continuar, porque eu não tenho como parar mais depois que eu começo desse jeito. Mas é isso, é reconhecer os tempos difíceis e ser grato por tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar. Eu também, né, ganhei novos amigos, e estou conhecendo hoje também, e tá já na família, a Luísa, Flavinha, Anderson, o pessoal todinho aí do Home também, que eu tô conhecendo, Betinho, todas as pessoas, almas queridas, né, que a gente se encontrou, na verdade. E eu tô muito feliz porque eu conheci, apesar da distância, porque a gente sabe que a distância não importa nessa hora, é questão de energia, de pensamento. E ganhei uma família nova, na verdade, também. Outra família, né, a mais. A distância é relativa, né? Porque se eu for pegar alguns amigos meus que no mundo virtual que moram em outros estados, estão muito mais perto de mim do que a minha família que está no quarto do lado, sabe? A Luísa tá aí e, tipo, esses dias eu tava jogando muito com o Vitor. E, tipo, eu tava falando muito mais com o Vitor do que eu tava falando com o meu irmão, que dorme no mesmo quarto que eu, sabe? Porque a gente ou tava falando de espiritismo, ou tava jogando alguma coisa, ou tava fazendo alguma coisa no mundo virtual que a gente tava fazendo. Então eu tava conversando muito mais com o Vitor do que com pessoas que moram comigo, sabe?
Então eu parei para pensar, cara, a gente está muito perto, mesmo estando muito longe. Então, tipo, a distância é algo muito relativo mesmo, sabe? Quando a gente está conectado em sentimentos, em vibrações, no trabalho do bem, isso se torna muito mais fácil, né? Tá perto, tá próximo. Verdade. E daqui a pouco tem a live de 8h15 do Encontro Espírita, que eu, a Luísio, Anderson e Flavinha vai estar. Aí, qualquer coisa aí, já embala aí em cima. Pronto, tem um ponto aqui que eu tenho que falar da mensagem. Fala assim: a semente no chão não se desgasta na inércia. Aceita a gradativa transformação de si própria, doando-se em resposta à verde da vida, permanente às mãos que a encarceraram no solo, convertendo-se na planta destinada a servir. Aqui fala muito do processo de autoconhecimento, de autotransformação da gente, que essa pandemia provavelmente fez com que muita gente se encontrasse, querendo ou não, eu mesmo encontrei muita coisa que na correria de antes dia, e aprendi a lidar. Estou aprendendo aos poucos a ser um pouco mais forte a cada dia que passa. E me entendendo mais, apesar que a gente não vai ter tudo uma encarnação só, mas aos pouquinhos, nem que seja um pouquinhozinho, a gente evolui. E a questão da gente não ter a paciência de esperar esse tempo de amadurecimento da gente, que às vezes, por exemplo, você tenta fazer uma coisa diferente hoje, quer fazer amanhã de novo, mas às vezes não consegue, aí desiste. Aí tem que tentar de novo, e de novo, e de novo, de pouquinho em pouquinho. Vai falar. Isso foi um grande exercício, isso tudo foi um grande exercício de humildade e de companheirismo. Tipo, humildade para reconhecer que tu precisa de ajuda muitas vezes para fazer algumas coisas, e companheirismo para saber que tem pessoas que precisam da tua ajuda, né? Que não é simplesmente, eu sei fazer, vou seguir. E nisso eu fui reparando que eu tanto precisei de ajuda quanto eu precisei ajudar. Quando eu pegava algumas coisas que faziam parte do trabalho daqui, da página, eu falei, cara, eu não vou dar conta sozinho, eu preciso de gente para estar aqui comigo. Então, ir atrás de pessoas que queriam ajudar. O Yuri acabou de chegar aí. Oi, amigo. O Yuri é um dos administradores aqui, está sempre com a gente, ajudando nas postagens, ele e o Pedro. Então, eu reconheci que eu precisava de ajuda, né? Então, foi esse exercício de humildade, que eu não consigo fazer tudo sozinho. E, ao mesmo tempo, eu fui percebendo quantas pessoas aqui no movimento paraense estavam precisando de ajuda com algumas ferramentas. Estavam querendo fazer as atividades online, não conseguiam, queriam indicações de ferramentas, não estavam sabendo usar. Então, me envolvi com alguns jovens daqui, a gente fez um grande curso de capacitação em algumas ferramentas básicas, e a gente foi orientando um povo aqui, um povo ali, e aí esse povo hoje já está ensinando. Então, é muito bacana que a gente, nesse momento, esteja unido dessa forma, sabe? Tanto nesse exercício de humildade, que a gente precisa muito de ajuda, e também de ajudar o outro. É aquele famoso ninguém solta a mão de ninguém, que a gente já estava dizendo há um tempão. E é isso, gente. Tipo, são coisas que a gente precisou de uma pandemia para ter esse olhar, sabe? A gente precisou desse momento, desse espaço de vulnerabilidade para poder se olhar, né? E olhar para o outro. Com certeza. Quer ler o evangelho, quer cantar uma música, e a live é sua, você escolhe, à vontade. Olha lá. Tem uma música que ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre o olhar, o que a gente já conquistou e tudo que a gente já tem que conquistar, né? A gente está sempre olhando, tipo, o emprego que eu não tenho, a casa que eu não tenho, o carro que eu não tenho, o trabalho no movimento espírita que eu ainda não consegui realizar, mas a gente não percebe o quanto a gente já conquistou, né? E o quanto está tudo tão perto da gente. E essa música fala um pouco sobre isso. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba o seu redor, o quanto a vida é bela, acenda em você, o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito. Desperte
para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar, e pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, amigo, brilha ao sol, além sua janela, perceba o seu redor, o quanto a vida é bela, senta em você, o brilho que me dá, liberte as asas, voe ao encontro da chuva, abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar, e pode ser feliz, enfim se libertar. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar, e pode ser feliz, enfim se libertar. Nossa. Eu acho que já escutei essa música em outra live já, eu acho. Provavelmente. Muito bonita a letra. E aí vai querer ler o Evangelho. Não precisa ser tudo. É só um... Pode ser. Deixa eu ver aqui. A paciência. Capítulo 9, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, excedemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tende no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vos tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, no espírito amigo. É impossível. E é realmente isso, né? É incrível como a gente olha muito para o que a gente não tem. Isso é fato. O próprio Evangelho está dizendo. Se a gente fosse ver tudo que a gente tem de bom na nossa vida, a gente não estaria reclamando por aquela coisinha que a gente não conseguiu. E ele fala sobre essa questão da caridade, né? Como é muito fácil a gente querer ajudar o outro, dar aquela esmola, né, que ele chama aqui, mas que a gente não consegue ter aquela caridade com o outro, né? De reconhecer que o outro ainda está no processo dele, trabalhando as coisas que necessita trabalhar. Então essa questão do perdão e da paciência com o outro já é um exercício grande de caridade com o outro.
E é algo que a gente já tem muito que exercitar aqui. A gente está passando por uma transição, né, em que alguns já estão com seu desenvolvimento moral um pouco mais à frente, com aquele olhar mais para o coletivo, e outros ainda estão caminhando nisso, né? E, infelizmente, muitos desses são os que conseguem um pouco mais de poder na nossa sociedade, e a gente fica sem ter muito o que fazer em relação a isso, de forma, tipo, atuante, né? Mas que a gente tiver esse exercício, né, dentro de nós e dentro dos que estão próximos de nós, né? A gente não precisa fazer uma coisa grande, mas só de estar tendo aquela paciência, aquele olhar para aquele nosso irmão que ainda está precisando de um pouco mais de tempo, isso já é um exercício grande, né? A gente fala, quero mais que morra, quero mais que isso e aquilo, e, cara, que bom que essa pessoa está aqui, né? Porque se ela não estivesse aqui, eu não imagino onde ela estaria para resgatar tudo isso. E o quanto demoraria, né, para ela resgatar tudo isso. Então, da mesma forma que nós estamos tendo, né, esse privilégio de estar nessa reencarnação, resgatando tudo que nós precisamos, é um direito do outro também estar aqui e resgatar tudo que ele precisa resgatar no tempo que ele precisa resgatar também. Claro que a gente não vai passar pano para nenhum tipo de injustiça, para nenhum tipo de abuso que possa ocorrer na nossa sociedade, mas que, infelizmente, nesse mundo de transição, são coisas que nós vamos vivenciar e passar, e que vai exigir, né, esse nosso exercício, né, de tudo aquilo que a gente diz estudar dentro do Espiritismo. Estudar é a parte mais fácil, agora viver no dia a dia, praticar, isso é um exercício muito difícil ainda. Então, o que esse momento, o que esse espaço, né, que nós reencarnamos nos convida é a praticar dentro das nossas capacidades, tudo aquilo que a gente estuda. É como, por exemplo, a gente veio com missão, mesmo sendo uma pequena, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho uma missão, qual é a minha missão? Às vezes sua missão é apenas cuidar de alguém, ou fazer uma coisa, porque assim você acha, minha missão é essa, eu tenho que ir para não sei aonde, tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não, você pode fazer uma açãozinha que você está precisando dela para mudar, né? E em relação a políticas, esse pessoal que está lá, eu vejo muito, realmente, o ambiente lá um pouco negativo demais. E, infelizmente, a gente, às vezes, não se vigia em relação a pensamento, porque a gente também erra, eles também erram. Eles estão na posição ali de muita responsabilidade também. E o que a gente deve fazer é emanar pensamentos positivos para que dê certo, apesar de a maioria ali estar sendo muito influenciado, e também com o livre-arbítrio deles, na questão do livre-arbítrio, de fazerem coisas que não sejam da lei, né? Então, a gente tem que procurar emanar pensamentos bons, apesar do pesado que está lá. Porque a gente não sabe o que eles estão sentindo ali na pele. Tem gente ali que vai com boas intenções, mas acaba desviando no meio do caminho, errando. Que não é todo mundo ali que é uma pessoa ruim, não é. A gente também tem mazelas, tem conflitos. E a gente tem que emanar pensamentos bons para eles lá, para que o ambiente fique um pouco melhor, para que eles pensem melhor e agem de forma correta, né? Um dia, mas vão. Assim, eu tenho fé ainda. Tem muita gente que, assim, apesar dos pesares que a gente olha que não vai acontecer nada, vai estar tudo errado, mas eu ainda tenho que acreditar ainda que vai mudar, né? E dentro dessa nossa vivência carnal, né, e da nossa a lei dos homens, a gente, claro que vai lutar pela justiça e pela igualdade, fazer valer, né, essa igualdade e a equidade, principalmente dentro da nossa sociedade. Mas que, no que diz respeito ao julgar, né, quem somos nós, né, tipo, para tentar julgar o processo evolutivo do outro? Claro que a gente vai criticar certas posturas que nossos representantes têm, mas eu tiro, há um tempo, estava perto do ensino médio, quando a gente normalmente estuda isso mais aprofundado. Estava estudando um pouco mais sobre o Holocausto e tal, e eu ficava muito mal com isso, eu ficava muito mal mesmo. O professor começava a falar, eu chorava, passava mal, saía da sala. E aí eu, num atendimento no centro espírita, falaram que provavelmente eu tinha uma ligação muito forte com esse momento da história. E eu sempre me coloquei no lugar da vítima, né? Tipo, sempre, não, com certeza eu fui um judeu e fizeram tão mal pra mim que eu tô com essas marcas até hoje. Mas aí uma das trabalhadoras falou, olha, é provável também que você seja uma das pessoas que fez mal pro judeu, né? E por isso que você está mal, tá arrependido.
Então isso te marcou tanto que só de pensar nisso já tá mal, por ter feito mal para outra pessoa. Então eu fico, caraca, mano, tipo, eu realmente não faço ideia se foi isso. Mas se foi isso, eu imagino que eu estaria muito mal agora, nesse momento, se eu tivesse essa lembrança. E aí a grande lei de justiça divina, né, que nos permite a bondade para que a gente consiga resgatar tudo sem esse peso, né, sem essa culpa. Então eu penso, cara, se eu fiz realmente tudo isso, eu não estou em posição de julgar ninguém, sabe? Eu não estou em posição de apontar o dedo e falar, cara, esse bicho nesse governo aí não tá fazendo nada com nada, ele vai para um brau, porque eu tive a oportunidade, eu tenho certeza que se eu fiz isso, certamente eu estou melhor do que eu já estive. Eu evoluí nesse momento. Então, certamente, esse nosso irmão também vai ter essa oportunidade de evoluir, de crescer, se aprimorar. Então, não que a gente vai abaixar a cabeça e deixar a pessoa fazer o que ela quiser, mas que a gente sempre tenha, né, dentro de nós, por mais difícil que seja, essa questão da caridade, que Cristo sempre nos ensinou, né? A gente fala tanto de caridade, então vamos ser caridosos para aqueles que mais precisam, que são esses nossos irmãos que ainda têm dificuldade dessa evolução moral. Verdade. E você quer fazer as considerações finais, falar mais alguma coisa, falar de novo, aí você... Acho que a gente falou bastante. Aí, o que é que tu queres agora? O que é que a gente faz? Eu sempre faço uma prece no final da live. Aí, se você quiser fazer uma prece cantada ou então uma prece, deixa o convidado fazer a prece no final. Posso fazer uma prece aqui. Eu ia cantar uma, mas vou cantar outra agora, porque nós falamos tanto de caridade, né? Antes de... Oi. Pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Eu ia ler quem entrou aqui, que eu ainda não dei uma olhadinha, deixa eu olhar rapidinho aqui, as pessoas que entraram, que tá bem difícil de arrastar aqui, que é bem sofrido. Ai, meu Deus, peraí. Minha mãe disse que quer a letra. Ontem teve um comentário aqui pedindo para você colocar depois a letra da música. Aí... O nome depende de você, mas eu vou botar depois. Qualquer coisa eu te mando. Deixa eu ver. Sou hortelã, colocou aqui. Eu estava bem aflito agora e parei para ouvir a live. Realmente a aflição veio porque estou olhando para o mundo. Realmente a gente enxerga muito quando a gente está no sofrimento. Parece que está com a visão e não enxerga mais nada por conta do nosso estado. Mas a gente tem que aprender, apesar de estar desse jeito, a gente respirar e pedir auxílio, né? Quando a gente não consegue mais carregar a nossa dor. A Alice, seja bem-vinda. João Carlos, o Evangelho veio endossar o texto, pois dificuldades existem para ser superadas e não lamentadas. O fardo é mais leve se estivermos de cabeça erguida de fato. Aquela questão do sofrimento ser opcional. A gente sempre vai passar por sofrimento, por problemas e sofrimentos, mas depende da gente se a gente vai continuar ali lamentando. E, cadê? Encontro Espírita falou do projeto, né, que vai ser daqui a pouco, e vocês estão convidados para ver. O William, seja bem-vindo. Pedro é um dos administradores também. Foi. Seja bem-vindo. E, Sortelã, agradecido a Deus e a vocês pela oportunidade de ouvir parte desse evangelho. A gente tem que agradecer. Na verdade, a live não é nem da gente, é todo mundo aqui. A live é de todo mundo. Não é minha, não. Eu sou só um instrumento aqui, tentando passar da melhor forma alguma informação, alguma lição, alguma palavra. Pronto. Acho que é só isso mesmo, pessoal. Pode começar. Gente, muito obrigado, Babi, pelo convite. E sempre que quiser, sempre que precisar, é só mandar aquela mensagem que a gente se organiza, vai estar por aqui, vai estar ajudando. E vou convidar vocês a conhecerem, né, o Eu Espírita. Não sei se está aparecendo na tela, provavelmente está bem aqui, sim. Mas aí, se vocês quiserem ir lá conhecer, ver o trabalho, a gente sempre busca trazer tipo, uma linguagem um pouco mais diferente, né? Porque é questão de gosto. Tipo, nada contra quem gosta dessa coisa mais formal, mas a gente gosta de dar uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais solta, jogar umas gírias no meio da conversa. Então, tipo, a gente sempre tenta fazer uma coisa mais descontraída, mas sempre trazendo as bases doutrinárias que a gente tem na nossa doutrina.
E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui. E essa música, para mim, ela fala muito da gratidão, né? Pela gratidão que a gente tem pelos ensinamentos que Cristo nos trouxe, né? Esse Consolador que surgiu por ele há muito tempo prometido. Quando penso em ti, Jesus, a barra fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, ter em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia nossos passos vacilantes. Dá-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia nossos passos vacilantes. Dá-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. Obrigada. Minha mãe colocou aqui: Deus abençoe a todos nesta noite de luz. Amém, assim seja. E João Carlos falou que o musical do João Paulo é muito bom. Olha, obrigado. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Algumas... Eu já falou tudo. Já falei tudinho já. Muito obrigado, gente, por tudo, pelo convite, pelo carinho. Tá bom. Obrigada a você. E ano que vem eu vou preparar, quando acabar esse livro, o meu, eu vou preparar outras coisas novas. E eu estou chamando a galera de novo, né? Chamei. Aí eu vou estar chamando novamente. Musiquinha legal, de novo. Tudo certo, só chamar. Valeu, minha gente. Muito obrigada a vocês que estavam com a gente aqui. Que a live não é só minha, é todos aqui, de João também. Então, obrigada, boa noite, que Jesus abençoe vocês, durmam bem não, né? Antes de dormir, tem a live do Encontro Espírita. Tem um home, depois do home você dorme. Exatamente. Tchau, boa noite. Tchauzinho, gente, boa noite.